E bora para mais um EKTcast, o podcast que ensina pequenas e médias empresas a vender melhor para vender muito mais. Estou aqui com uma convidada especialíssima, cliente, parceira, amiga, Sofia Veras, da Veras Marketing. Muito bem-vinda ao nosso EKTcast. Mais uma vez, né? A gente está gravando de novo, porque o primeiro deu alguns problemas, mas estamos aqui de novo. Então, seja bem-vinda novamente, Sofia. Obrigada, Biter. Não tem problema de gravar de novo, vai ficar melhor. Vai Segunda ficar vez melhor. é sempre melhor. É isso, essa é a ideia. Gente, a Sophie, ela tem uma agência de marketing voltada para agentes da cidade, que são engenheiros, são arquitetos, né? Ela é arquiteta de formação, só que percebeu que o caminho poderia ajudar mais os arquitetos do que ela sendo arquiteta. Ela tem uma história bem bacana, bem incrível, uma metodologia que foi desenvolvendo também com o tempo para ajudar essas pessoas, né, a conseguirem propagar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho, vender mais, porque muitas vezes os técnicos, né, eles são pessoas que são muito boas no que elas fazem, só que elas não são ensinadas a vender, não são ensinadas a propagar o seu trabalho. Então, é aquele bom padeiro, tem um pão delicioso, um pão caseiro maravilhoso, e vende sozinho. Só que ele vende sozinho para quem sente o cheiro ali do lado, né? Que talvez seja uma quadra do lado, talvez seja ali, e para outras cidades, e para outros bairros. Não precisa nem ir outro longe, nem outros países, mas assim, como é que você propaga isso? Então, o padeiro às vezes fica indignado, né? Putz, por que as pessoas não vêm comprar meu pão? Porque elas não estão sentindo o cheiro, né? Não dá, tem que propagar. Eu falo, cara, não basta a galinha botar ovo, ela tem que gritar. E como é que a gente faz para fazer isso? Com a Sophie, né? Perfeito, meu querido. Isso que você falou é exatamente o que eu tento resolver dentro do meu mercado, que é a comunicação, né? Eu chamo, acho que tudo isso, além de vender, né? Mais, vocês falam isso na Ingratec, é vender melhor. Então, muitas vezes o arquiteto ele precisa vender para uma pessoa específica, não é qualquer pessoa que é o potencial cliente do arquiteto. Então, como ele faz para vender melhor? Existe toda uma técnica, né? Todo um jeito que a gente estabelece para conseguir chegar nessa pessoa qualificada, que a gente chama, né? Em termos técnicos ali no marketing. Então, é exatamente isso que eu faço e onde eu me encontrei. Porque eu não sou a pessoa, não sou arquiteta que faz projeto. Eu falo, sou arquiteta de formação, mas marqueteira por paixão. Ah, que legal, gostei. Gostou? Gostei, boa. Tá no meu LinkedIn. Massa. Da Veras Marketing, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho como que você foi fazendo essa transição da arquitetura para você chegar onde você chegou, mas na construção do teu método também. Porque eu acho que, assim, até acompanhando muito o teu conteúdo hoje, cara, você veio de dentro da arquitetura, né? Então, você tem esse entendimento grande da cabeça do arquiteto, de como que ele pensa, das dificuldades que ele tem. E isso acho que é muito rico para um arquiteto, para um engenheiro que está procurando esse tipo de trabalho. Mas não só isso, tá, gente? A gente está falando de arquiteto e engenheiro aqui porque, enfim, é a especialidade dela. Mas qualquer pessoa que é técnica aqui, que tem essa dificuldade, se você é um advogado, se você é um médico, se você é um contador, tem esse tipo de dificuldade, você vai ter esse mesmo problema. Porque você é um cara técnico, não teve esse tipo de matéria na faculdade, então você tem essa dificuldade. Então, assim, acho que muito do que ela falar especificamente para o arquiteto, ou para o engenheiro, enfim, pode ser e deve ser expandido para outras áreas. Então, como é que você fez essa jogada de entender e falar, cara, peraí, o arquiteto está fazendo besteira. Ele não está conseguindo se comunicar direito, ele não está... E aí você virou isso para o lado do marketing. Eu queria entender um pouquinho do teu método, como é que você vê isso, enfim. Perfeito. Como uma boa marqueteira, vou começar com storytelling. Boa. Mas, de fato, a história da Veras Marketing se envolve muito com a história da Sofia Veras, né? Então, não é à toa, inclusive, que eu uso meu sobrenome. Porque, de fato, vem de mim, o método é meu, eu desenvolvi aquilo tudo. Hoje, a gente está começando a expandir a equipe, eu estou começando a treinar consultores. Mas tudo com base nessa metodologia que eu desenvolvi. Como é que foi esse processo? Eu sou formada, né, em arquitetura e urbanismo pela UNB e já dentro da faculdade de arquitetura eu trabalhei em diversas áreas desse mercado. E é por isso que eu chamo, inclusive, de agentes das cidades, porque não são só arquitetos, né? Eu trabalhei também com urbanismo, desenhando condomínios, trabalhei com planos diretores, que é uma pegada até mais próxima ali do município, né? Enfim, tem mais a ver com o estado. Urbanismo, inclusive, é meu xodó, eu adoro estudar e, enfim, falar sobre isso. Então,
todo esse universo, vamos botar assim, da arquitetura e do urbanismo, eu trabalhei. Só que eu não me achei em nenhum deles. Eu não gostava de fazer projeto de arquitetura, não gostava de fazer projeto de interiores, não gostava de fazer projeto de urbanismo, não gostava de nada. Apesar de ter tentado muitas coisas. Mas ainda assim, eu trabalhei durante 3 anos num escritório de arquitetura. A gente fazia casas de alto padrão e interiores. E lá eu aprendi tudo que eu precisava do técnico. Só que dentro desse escritório, a minha chefe, né, eu vi essa dificuldade dela de gestão, exatamente por esse perfil técnico. Então, ela tinha uma dificuldade muito grande de gestão e de comunicação. Até porque, para mim, uma coisa não está muito desassociada da outra. Porque quando a gente fala de cultura, arquétipos, comunicação, é sim de dentro para fora, para você falar com o seu potencial cliente, mas também é um pouco de dentro para dentro. Como assim? Porque quando você estabelece, por exemplo, os valores da sua marca, você precisa comunicar isso externamente, certo? Tá. Para o seu cliente se identificar com você. Só que você também precisa comunicar isso no endomarketing, para dentro da sua empresa. Ah, tá, entendi. Nesse sentido, entendi. entendeu? Entendi. Porque as pessoas que trabalham por isso com que você... chama, inclusive, de cliente interno, né? Que aí fala o colaborador, ele também é um cliente. Ele também é um cliente. Você tem que vender para ele uma vaga, por exemplo, que é da sua empresa. Você tem que oferecer. Hoje a gente chama de EVP, né? Employer Value Proposition. Então, seria justamente uma proposta de valor para o empregado ou o colaborador. Seria essa ideia, né? De você vender, porque hoje tá um mercado competitivo, até mesmo para você achar boas pessoas para trabalharem, porque as pessoas estão querendo, elas estão sacando que elas são pouco valorizadas, elas estão buscando lugares que vão valorizar elas, e esses lugares têm que ter benefícios. Então, o próprio processo seletivo, ele é um processo de venda. Concordo plenamente. Né? E é isso, a comunicação para mim entra aí. Muito massa. Você precisa comunicar de dentro para fora e de dentro para dentro. Pra dentro. Muito legal. Então, e eu via que esse era o gargalo do arquiteto, ele não sabia comunicar. Até porque a gente aprende a ser muito conceitual, né? Eu bato um pouco nessa questão do conceitual, apesar de gostar do conceito, gostar da criação. Mas é porque o conceitual demais, às vezes, as pessoas não entendem. E isso é o oposto de se comunicar bem. Porque o outro precisa entender o que você faz, por que você faz e como você faz. Isso é se comunicar bem. Perfeito. Então, enfim, isso tudo para falar que eu entendi essa dor aí e eu aprendi as técnicas de marketing, etc., depois que eu me formei na faculdade, porque eu abri um escritório. Eu tive o escritório Sofia Veras, arquiteta de interiores. Então, foi bem na pandemia que eu me formei, em 2020, final de 2019, né? Então, já em fevereiro, ali, março de 2020, veio a pandemia, tudo fechou. E qual que era o canal que a gente tinha para divulgar serviços? Era a internet. Não tinha outro, não tinha evento, não tinha... Enfim, não tinha nada. E aí eu comecei a estudar sobre isso e aplicar essas metodologias de produção de conteúdo, tráfego pago, e-mail marketing, enfim. Fui estudando, porque eu sou meio CDF, eu gosto de estudar. Fui estudando e aplicando. E foi dando certo. Eu lembro que o auge, né, do meu escritório de arquitetura foi quando a mãe de uma Miss, acho que foi Miss... Eu nem sei se ela era Miss Brasília ou Miss BH, alguma coisa assim. Mas ela entrou na minha live, que eu estava naquela época, a live era o que funcionava, né? Ela entrou na minha live, eu fazia uma live tipo de análise de cômodo. Então, a pessoa entrava, mostrava o cômodo dela e eu dava meus pitacos ali, entendeu? E aí, era tipo uma consultoria gratuita, desde que ela, né, deixasse eu usar aquele material. E deu super certo, eu fiz algumas, assim. Na época dava certo, tá? Isso significa que hoje vai dar. É importante também ressaltar isso. Que a galera já tá copiando. Já tá aqui, vou fazer aqui. Calma. Hoje são outras estratégias que a gente tem que usar. Isso também é outro ponto, né? As coisas mudam muito rápido, é uma evolução constante, assim. Não tem... A gente precisa estar o tempo inteiro estudando e entendendo o mercado e o que tá funcionando, o que não tá. As coisas mudam, de fato, muito rápido no digital. Mas, enfim, voltando à nossa história. Foi aí que eu aprendi na prática, na teoria e na prática, o que era o marketing. E aí eu fui testando o que dava certo, o que não dava, quais eram os princípios, o que precisava ter para que eu conseguisse ter um resultado. E aí chegou um determinado momento que eu precisava, com certeza, contratar alguém, pelo menos um estagiário para me ajudar, ou pegar né, fazer uma parceria com alguém, enfim. Mas na época eu não tinha ninguém perto de mim, assim, que eu falava, nossa, posso contratar essa pessoa, ou essa parceria vai dar certo. E aí eu decidi trocar, fazer a migração de carreira ali, né? E nessa migração de carreira, aí eu
fui trabalhar dentro da área de comunicação numa incorporadora, construtora/incorporadora. Era uma construtora que estava começando a incorporar algumas casas ali pelo Jardim Botânico, enfim. E quando eu entrei, né, nessa empresa, a gente teve que reestruturar todo o posicionamento da empresa, toda a comunicação, mudamos até logo, enfim, porque você se posicionar como uma construtora que presta serviços e você se posicionar como um local onde faz o projeto e você faz o empreendimento, ou então que você faz o empreendimento e depois vende o empreendimento, são coisas completamente diferentes. Então, eu entrei nessa empresa com esse intuito. Enfim, dali estava, né, só nessa empresa, depois eu consegui entrar numa vaga para o Caos Planejado, de social media, que é hoje, inclusive, um dos meus clientes até hoje. E, basicamente, nós somos um canal de produção de conteúdo sobre urbanismo nas cidades brasileiras. Então, enfim, a gente fala um canal, parece que é uma coisa pequenininha, né? Mas são 20 mil pessoas todo mês. Caraca. Entrando no blog, a gente tem uma repercussão, né, no país até forte, assim, já temos alguns cases aí legais. Uhum. Mas, enfim, quando eu tive essa oportunidade, eu falei pro meu antigo chefe, né? Pô, vou ter que sair da construtora, porque não vai dar, não sei o quê. E ele falou assim, não quero que você saia. Você consegue ficar trabalhando de home office nos dois? Eu falei, consigo. Eu sou uma pessoa pra me ajudar ali, uma coisa ou outra, mas dá certo. E aí surgiu a Veras Marketing, dessa resposta do mercado de... Legal. Poxa, tem mercado aqui, né? Eu consegui esses 2 contratos, eu posso conseguir 3, eu posso conseguir 4, e eu vou treinando as pessoas. Perfeito. E aí foi indo. 5 anos depois, estamos aqui com 7 colaboradores e alguns clientes aí no nosso portfólio. Mas de onde que... Você me perguntou, né? Como que eu montei a metodologia? Observando o mercado. Tudo comigo sai muito disso de ouvir o cliente, né? Ouvir o mercado. Então, eu prestava as consultorias, entendia o que o meu cliente precisava, quais eram as principais dores. Teve, obviamente, a minha experiência como arquiteta. E, a partir disso, eu fui entendendo quais eram os principais pilares que você precisava ter antes de você focar numa comunicação, que é o que eu falo na metodologia, que eu imagino que você tenha visto, né? Que é audiência, marca e narrativa. Então, o que é marca, né? O que a gente entende como marca? Você pode entender como branding também, tem muita gente que fala isso. O branding é uma metodologia um pouco diferente. O que eu preciso para o marketing da sua marca é que você entenda quais são os seus valores, o que você defende enquanto marca. Então, por exemplo, na Veras Marketing, a gente tem 3 valores inegociáveis: sinceridade, parceria e evolução constante. Isso é inegociável para mim. E aí, é aquilo que eu tô te falando. Isso é inegociável tanto quando eu tô tratando com o meu cliente, quanto com a minha equipe. Inegociável. Quais são os teus valores de marca negociável? Eu preciso saber disso para eu comunicar bem a tua marca. Depois, a audiência, que é com quem você quer falar. Basicamente, essa é a pergunta que você tem que responder. Dentro da nossa segmentação do mercado imobiliário, a gente tem muito bem definido isso, né? Que seria o mercado de luxo, o mercado de alto padrão, o mercado de médio padrão e o mercado de Minha Casa Minha Vida, ou baixo padrão, enfim. Essas segmentações, elas são muito padrões, assim, apesar de terem, né, o ICP, às vezes ele muda, ele tem variação e tudo mais, de cidade, mas são segmentações já usuais no mercado imobiliário. Inclusive, um dos motivos de eu ter nichado a minha agência foi por causa disso, porque é muito mais fácil eu trabalhar enquanto agência com segmentações que eu já conheço. E o terceiro é a narrativa, que é como que você comunica, como que você amarra quem você é para explicar o que você é para quem você quer, para sua audiência, com quem você quer falar. Qual que é essa ponte, né? Qual que é essa ponte? E aí, o que entra aqui? Quais são os teus diferenciais? O que te diferencia do teu concorrente? O que você tem de proposta de valor mesmo, assim, porque às vezes o seu diferencial não é bem um diferencial, né? Não é uma coisa inovadora como a gente tem às vezes no imaginário de diferenciais, mas é uma proposta diferente do que você oferece, do que tem sido ofertado no mercado, e você consegue explicar, colocar uma narrativa em cima disso interessante para você atrair as pessoas certas. Para um técnico que está ouvindo a gente, um médico, um advogado que está querendo expandir, ele quer... Geralmente a gente fala aqui, pessoal, imagina você que está escutando a gente, você deve vender por indicação, deve vender por relacionamento. É uma venda muito forte, não tem nada de errado com isso, só que ela chega num teto, né? Num teto, né? Às vezes chega num teto, e tudo bem, às vezes você quer parar por aí e você consegue manter, dá até para viver assim, só que se você quiser chegar para um outro patamar e quer expandir,
quer ter previsibilidade, porque indicação, você às vezes não sabe. Por mais que tenha networking, vou num evento de networking, vou num clube de negócios. Pode ser que seja bom, pode ser que seja ruim, pode ser que não dê nada. Então, assim, é muito imprevisível. Uma vez que você tem o seu funil definido dentro do marketing, você sabe que se você coloca num anúncio, no Meta ou sei lá, no Google, você vai colocar X reais, tem todo um funilzinho aqui e do outro lado sai 5X. Então, ROAS de 5x, é muito alto, talvez, 4x, vai, que já é bom já. Sim. X, 4x, beleza. Cara, isso aqui é uma máquina muito previsível, tá? Mas para eu chegar nisso, você falou de 3 pontos aí. Isso passa por marketing, passa por vendas, né? Para o funil tá tudo certinho. Então, você falou de marca, você falou de narrativa e você falou de audiência. Essa pessoa técnica que tá precisando de mais levantadas de mão, mais pessoas falam, ei, me chama, gostei do que você falou. Estou interessado no seu serviço, estou interessado no contador, estou interessado no médico, num dermato que está falando alguma coisa legal. Tem arquitetos também, claro, mas assim, por onde ele começa? Considerando esses 3, se você pudesse organizar essa linha de raciocínio e o cara ter um caminho para ele falar, cara, tá, tem que começar, como é que é? Porque hoje é muito guru, é muito caminho, é muito... É verdade. E aí? Eu gosto de começar pela marca, porque eu acredito que todo mundo que empreende ou que presta um serviço, enfim, ele tem que ter um porquê. E esse porquê impacta, inclusive, na audiência que ele vai atrair. O marketing, eu digo muito que eu vejo, pelo menos dessa forma, não sei se você vai concordar comigo. Mas, para mim, a venda, ela é uma energia masculina, como se você tivesse que ir atrás, você tem que ser ativo, você tem que fazer acontecer. O marketing é uma energia feminina, você atrai. Interessante. Você atrai, você tem que seduzir, quase. Para que as pessoas se interessem e venham até você. Legal. Nunca tinha ouvido falar, mas faz sentido. Eu nunca ouvi falar também, foi uma coisa que na minha cabeça fez sentido, depois que eu fiz a consultoria com vocês, inclusive. Que legal. Porque eu tive que meio que mudar esse mindset na minha cabeça para poder ser, nas reuniões, por exemplo, puxar um de pouco vendas. mais de energia masculina. Masculina, com certeza, com certeza. Interessante. E no marketing não é isso. O marketing é a atração. Toda a base, a lógica do marketing é você atrair as pessoas. E aí, quando você tem que atrair as pessoas, você tem que ter muita noção de quem você é. Porque senão você não consegue atrair elas. Às vezes você não consegue atrair as pessoas certas também. Então, é por isso que você tem que olhar os 2 pontos, né? Com quem você quer falar e com quem você é. Mas eu começaria por quem você é. Porque aí você tem, pelo menos, a tua base. Beleza, então eu descobri aqui que a minha base, e aí você tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso com arquétipos, que eu uso, por exemplo, eu gosto muito, né? São os 12 arquétipos de marca. Várias conversas nossas no WhatsApp sobre governante, é sábio, Enfim, gente, referência bem interessante, né? O veio do Jung, né? Referência da psicanálise. A galera fala que veio do Jung, mas na verdade, assim, a ideia de arquétipos veio do Jung. Mas os arquétipos de marcas são baseados num livro, que são Sim. 2... Margaret Mark e não sei quem, eu não lembro o nome da O outra. Herói e o Fora da Lei, né? O Herói e o Fora da Lei. Essa é o que você precisa ler para você poder entender sobre os arquétipos de marca de um jeito não esotérico, vamos botar assim, mas de um jeito, de fato, aplicado a marketing. Perfeito. Legal. E é um caminho, né? Eu acho que ele é um... É um caminho, exatamente. É um framework, é uma forma de você visualizar que te dá uma sustentação para você falar, tá, cara, quem eu sou? Porque essa pergunta é muito filosófica, né? Muito filosófica. Quem eu sou, de onde viemos e para onde vamos, né? É muito filosófica. Então... Você tá passando por isso, né? Você pode até compartilhar, eu acho, demais, um pouco. Cara. A gente dois. tá, então, até compartilhando com o pessoal, a gente tem conversado um pouco sobre isso, né? Da gente reposicionar, se faz sentido a gente reposicionar a marca, se não faz. Então, assim, são vários questionamentos e eu tô fritando, cara. São de você olhar pra dentro, de você pegar... Cara, um exercício que eu tenho feito, cara, um exercício de meio que linha do tempo, de você pegar, você faz a sua linha e você vê seus altos e baixos, por exemplo, na sua vida. Então, por exemplo, quais foram os momentos que você mais... que foram impactantes pra você positivamente, que marcaram e que constituem meio quem você é hoje, e os pontos de... vale, os pontos ruins também que te marcaram e que te lembram. E você vai olhando... Cara, é um negócio interessante, assim, de você retomar, porque eu acho que no dia a dia a gente tá tanto olhando para fora, né? Executando, a rotina vai, e aí quando você vê, você tá igual a todo mundo. E aí, uma frase que eu achei incrível de um cara que trabalha com branding, que é: o branding é a ferramenta
que promove diferenciação entre coisas iguais. Parafraseando ele, basicamente essa é a frase dele. Então, você tem as duas agências de marketing ou duas agências duas empresas de venda, ou duas clínicas dentro do mesmo segmento, dois advogados dentro do mesmo segmento. Cara, vocês fazem a mesma coisa. O que vai diferenciar? A marca. E aí, enfim, tem todo... Claro que vai transbordar isso na narrativa, em outros pontos, mas é muito sobre isso. E para você ser diferente, eu acredito muito que tem que vir muito da tua essência, né? Tem gente que constrói um personagem e assume esse papel desse personagem. Eu não gosto muito dessa abordagem, porque eu acho difícil de você sustentar isso no longo prazo. Concordo plenamente. Eu vejo que tem gente que faz, eu acho que é um caminho, e tem gente que tem sucesso nisso. Acho que Felipe Neto começou assim e tal, tem alguns aí. Mas eu prefiro ir pelo lado da essência, de olhar pra dentro e você falar, cara, o que é meu? Qual que é o meu jeito de comunicar, né? Por isso que eu acho que o mercado não satura, porque é o seu jeito de se comunicar, né? Só o seu jeito é seu. E tem pessoas que vão gostar, tem pessoas que não vão gostar. E tá tudo bem. Porque tudo o seu produto não é para todo mundo. Isso é uma outra coisa, uma premissa do marketing que as pessoas não entendem, principalmente o técnico, né? Que não tá muito acostumado com os jargões de empresa, marketing, vendas. Tá tudo bem você não vender para todo mundo. É inclusive isso que te faz autêntico. E é exatamente isso que eu tô falando. Então, o branding, para mim, ele traz essa autenticidade da marca. E isso é fundamental para eu montar a narrativa lá na frente. Então, eu começaria pela marca, apesar de sim entender que é um processo talvez longo e constante. Eu não acho nem que é uma coisa tão escrita na pedra, sabe? Principalmente se você tem um fundador que guia, né, essa empresa, assim. Porque às vezes você tem 3 sócios, aí vocês têm que, no caso de vocês, aí vocês têm que, né, fazer um bem bolado ali para tomar uma decisão em conjunto. Sim. Mesma coisa com institutos, por exemplo. Mas ainda assim, você precisa tomar um direcionamento. E para mim, isso é isso que eu chamo de marca. Quais são os seus valores? Arquétipos são uma boa ferramenta. Qual outra? Que a gente acabou viajando. A gente falou de arquétipo. Qual outra para a pessoa responder a pergunta, quem sou eu? Terapia. Essa é um bom caminho. Ajuda também. É porque tem várias ferramentas, né? Você tem... em termos de marketing, eu acho que a mais divulgada e conhecida realmente são os arquétipos. Você tem algumas perguntas, tipo, para definir MVV, por exemplo, né? De planejamento estratégico, missão, visão, Perfeito. Valores, que eu acho que também encaixa dentro disso. Pelo menos te dá um norte. E aí tem vários jeitos de você fazer isso, né? Não é minha especialidade, planejamento estratégico, mas, enfim. Uma ferramenta que eu gosto bastante é o Golden Circle. Ah, é verdade, é muito do boa. Simon Sinek, né? Pra quem não conhece, né? Começa pelo porquê, depois com como e depois o quê. E aí, claro, tem todo o livro dele, começa pelo porquê, tem vídeos também na internet de como você pode achar o seu porquê, que é diferente de ganhar dinheiro, né? O que ele deixa isso muito claro mas o meu porquê é porque eu quero ganhar dinheiro. Não, essa é a consequência. Mas por que você faz o que você faz, né? Porque você pode ganhar dinheiro de várias formas, pode, sei lá, cara, vender coisas ilícitas, você vai ganhar dinheiro com isso aí, mas você não está fazendo isso, está fazendo o que você está fazendo. Por quê, né? Então, para algo ser sustentável no longo prazo, eu acho que isso é muito importante. Sim. Porque a vida do empresário, ela é punk, é muita coisa. Então, se você não tiver isso muito forte, eu acho que você tende a desistir. Um consultor, teve um dia que ele sentou comigo, foi bem interessante a pergunta que ele fez. Ele falou, cara, é um consultor de empresas grandes, assim, ele trabalha com galera bem parruda do mercado, que ele fala, velho, se eu te der um dinheiro aqui, eu te dou 10 milhões de reais na tua mão, tu para de empreender? Aí ele fala que, cara, tem alguns que ficam balanceados com essa pergunta que falam, velho, muitos falariam que sim. Fala, pô, então, por que tu tá empreendendo, né? Porque realmente, é de se balancear, né? Você tá ali, líquido na tua mão. Né? E quando você chega, por exemplo, pros grandes, eles já têm dinheiro, ele poderia parar, né? Tem algo a mais ali que faz você continuar. Então, esse porquê, essa questão da marca Enfim, eu sou apaixonado por esse assunto. Tô cada vez mais gostando e é difícil. Mas é muito bom você entender isso, e você começar a entender isso com os outros também. Eu gosto do processo de consultoria quando eu faço com os meus clientes. Inclusive, eu tenho clientes que falam que a gente faz um processo de
terapia empresarial, mas é porque eu levanto essas questões. E de fato, nós acho que no Brasil a gente tem muito esse costume de, eu empreendo por necessidade, porque eu preciso pagar meus boletos. E eu acho que tá tudo certo você fazer isso, eu acho que é válido, né? Mas chega um momento que é isso que você tá falando, que só isso não faz você continuar mais. E aí talvez esse seja o momento de você parar pra pensar. E aí depois tem a audiência, né? Que não adianta só você fazer a coisa por amor, porque de fato a gente precisa que o negócio seja sustentável, pelo menos. Sim. Mesmo que você faça por amor, que você tenha uma ONG, e eu atendo ONGs, mesmo numa ONG você precisa fazer o dinheiro girar, né? A ONG tem funcionário Ele tem funcionário, tem Prolabore, entendeu? Você precisa reinvestir dinheiro para que a ONG cresça, impacte mais pessoas. Então, inclusive, o funcionamento de gestão é muito parecido. A diferença é que você não tem lucro, beleza. Mas, de qualquer forma, você precisa crescer, você precisa fazer a roda girar. E aí, a gente entra nessa questão da audiência, porque como que você mescla, né? Beleza, entendi quem eu sou, mais ou menos. Pelo menos, marketamente, em termos de marketing, entendi quem eu sou. E agora, eu preciso entender com quem eu quero falar. Porque mesmo, vou pegar aqui o exemplo dos arquétipos. Eu tenho 2 arquétipos. Meu, Sofia, sábio e explorador. Isso assim, quando eu leio as descrições, eu falo, nossa, sou eu purinha. Só que eu não uso esses 2 arquétipos na minha comunicação. Às vezes o explorador, ele parece por ali, mas eu não uso os 2. Por quê? Porque quando eu vou posicionar uma marca, eu tenho que ser estratégica. E a minha persona, ela é majoritariamente criadora. O arquiteto, ele se identifica muito com o arquétipo do criador. Então, e eu tenho um pouquinho também de criador, tá? Não é uma coisa completamente forjada. Mas quando eu vou posicionar minha marca, eu pego o arquétipo do sábio com o arquétipo do criador. Porque isso é ser estratégico. Mas por que eu peguei o criador? Porque eu olhei para minha audiência. Com quem eu quero me comunicar? Eu quero me comunicar com arquitetos, quero me comunicar com as pessoas que estão movendo a cidade, mas não construindo a cidade de qualquer jeito, a qualquer custo. Não, eu quero pessoas que estão construindo a cidade baseado numa visão de mundo que eu acredito. Uhum. Como que essa pessoa pensa? Ela se identifica com esse arquétipo. Beleza, então eu vou usar aqui elementos desse arquétipo para montar toda a minha narrativa. Mas uma dúvida. Você falou na ordem marca, que é olhar para dentro, audiência, que é olhar para fora, e aí faz a ponte, que é a narrativa. Bacana. Antigamente, o jeito de se empreender era... Tem uma ideia. Cara, tem uma ideia incrível, que é... Vou fazer um copo que seja diferente, por exemplo. E aí eu vou pegar, eu tive a ideia, o olhar era muito meu produto, e eu vou enfiar a goela abaixo e vou tentar ver quem que quer comprar isso aqui. Acho que depois das startups veio muito o modelo de pensamento de fazer isso ao contrário. De eu olhar qual dor que existe, que audiência que existe, que necessidade que essa audiência, que esse público precisa. Aí eu olho para dentro para poder desenvolver o meu produto e até mesmo a minha narrativa para eu pegar esse produto e conectar com isso. E essa é meio que o ovo ou a galinha? Tipo, qual que vem primeiro? Queria entender a tua opinião em relação a isso. Você entendeu o ponto? Eu entendi perfeitamente o ponto. E eu tava pensando sobre isso essa semana, olha só como a gente tá conectado. Eu não acho que tem uma resposta certa, e eu acho que essa resposta ela depende de quem tá empreendendo. Por quê? Quando a minha forma de empreender é respondendo. Então, eu olho pro mundo, eu olho pro meu mercado e eu entendo o que ele tá passando e eu falo, poxa, eu posso resolver isso dessa forma. E aí eu elaboro um produto. Essa é a forma como eu faço. Conversando com os meus clientes, entendendo as dores deles. E é por isso que a cada 2, 3 meses tem um produto novo na Veras. Porque os produtos eles vão surgindo a partir da demanda dos meus clientes. Mas eu venho desse mundo da startup, né? Inclusive, acho que uma das primeiras empresas que eu tive com outros 3 sócios foi uma startup em realidade aumentada e virtual. Para esse mercado também de imobiliário, arquitetura e tudo mais. E acho que talvez pela minha base ter sido essa, acabou que eu entendi que muitas vezes, e eu acho que foi aí que a gente errou, inclusive, nessa startup, foi que a gente tinha um produto super bem desenvolvido, tecnicamente maravilhoso, e quando a gente botou ele no mundo, ninguém quis. Então, eu acredito que as duas formas... Eu conheço pessoas, conheço case, conheço startups que fizeram isso e deu super certo. Assim, né? De criar algo e depois botar no mundo, ou até mesmo produtos que você
parar para pensar o criador de joias, né? O criador de mobiliário, que a gente tem muito também, o artista de mobiliário, muitas vezes ele cria do zero. E na faculdade de arquitetura, a gente era muito ensinado a criar do zero. E eu via que tinha muitos amigos meus que conseguiam criar um prédio do zero. Eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade. Eu preciso de um briefing, sabe? Assim. Me dá uma orientação, Eu direção. preciso de um briefing, eu preciso entender a pessoa, conhecer e saber a necessidade dela. Eu preciso, mas eu acho que isso é totalmente individual. E aí, a minha opinião é, você tem que descobrir como que você é. O que funciona pra ti? É ser um criador do zero? Ser um creator, né? Criar as coisas do zero e impactar, impondo a sua vontade? Não necessariamente impondo, Você né? cria um Mas movimento, vamos dizer assim, né? Tem Mas tua cara. você pode criar um movimento de outras formas também, mas eu digo que... Porque, pra mim, essa pessoa, né, que ela pra mim é o criador em sua essência, assim. Essa pessoa que ela é inventiva, que ela cria do zero, que ela consegue colocar algo no mundo sem ter inputs, ela é quase um vanguardista, sabe, assim, Sim. na minha visão. E ela tem o seu papel no mundo. E ela pode ganhar dinheiro com isso. Quem pinta quadro é exatamente isso. Sim. Você não encomenda um quadrado com briefing. Não, talvez você pode falar para a pessoa, tipo assim, eu quero essas cores para combinar com a minha sala. Mas o que a pessoa vai fazer ali, se você está contratando um artista, é da cabeça dele. Então, eu acho que a pessoa tem que se conhecer e entender qual que é o jeito que vai funcionar para ela. Eu não tenho a resposta, tá? Eu estou só jogando também, porque é Claro. uma reflexão que eu tenho. Eu parto do ponto de olhar para fora, né? Só que para mim é um ping-pong de eu olho para fora e eu dou uma checada dentro para ver se eu tô bem com aquilo. Aí eu olho para fora de novo, olho para dentro. E aí eu fico nessa dança, sabe? Perfeito. O meu processo é esse, porque também se eu só atendo as necessidades do público e só caminho, meio que Você eu vou perde a sua autenticidade. Exato, vou me desvirtuando, entendeu? Eu acho perfeito. De fato, agora que você tá falando, eu acho que eu faço assim também. E aí, eu vou... Porque é aquilo, eu olho pra fora, eu vejo as necessidades, mas esses 3 princípios, pra mim, eles são valores inegociáveis, Sim. entendeu? Então, tipo, a pessoa pode estar me falando que, sei lá, que ela quer... Que eu não seja sincera, não sei como aplicar isso na prática, né? Mas, assim, não é a minha persona, entendeu? Eu não vou atender essa pessoa, mesmo que ela, inclusive, se encaixe em todos os outros pontos lá do ICP. Teve potencial cliente que chegou pra gente, que era, enfim, indústria de cigarro. Teve banco vendendo um produto específico. Banco já é complicado, mas um produto específico dentro da parte bancária, que é um produto que, cara, é pra enganar as pessoas, entendeu? Então, assim, a gente negou. E o treinamento, inclusive, era para treinar a equipe que não queria vender esse produto, porque eles sabem. E era meio que fazer a cabeça da galera para eles poderem vender. Eu falei, não, eles estão certos, velho. Vocês que têm que tirar esse produto não presta. Então, assim, acho que tem coisas que... Aí ia dar uma grana bacana? Ia ser legal. Fechar aquele produto, falar que eu atendi aquele... Enfim, esse banco, enfim, mas, pô... Acho que eu não vou dormir, meu sono começa... Já não é bom. eu vou piorar, sabe? Não, acho que não. Então, acho que tem um limite nisso, né? Tá, mas beleza. Só pra constar e entender um pouco da tua opinião. Então, a gente falou de olhar pra dentro, olhar pra fora, olhar pra marca, olhar pra audiência. E aí, eu entro na questão talvez mais marketing propriamente dito, comunicação, né? De, cara, falar isso pra fora, né? Eu ser visto e por aí vai. E aí... Queria entender da tua parte o que você tem para falar, né, em relação a esse pilar do teu método em relação à narrativa. E eu queria uma parte até mais prática agora. De onde começa, em que canal que o técnico, por exemplo, que está ouvindo a gente, que ele tem que falar. Que acho que essa é uma dúvida, né? É Instagram... é o TikTok. Mas o Instagram tá saturado, o TikTok tá bombando agora. E aí, enfim, então narrativa e canal. Perfeito. E você tá aí certinho, assim, quando eu vou fazer minha consultoria, exatamente esse é o passo. Boa. A narrativa, como que você monta a narrativa? Já me perguntaram isso, inclusive, em outra ocasião. E aí eu fiquei pensando, né, gente, como é a metodologia que eu uso para criar essa narrativa? Porque isso, para mim, é algo bem intuitivo, vou ser bem sincero, assim. Eu analiso, mas obviamente eu tenho os passos a passos, né? Eu analiso concorrentes,
Então, eu tenho que entender como é que é o mercado e como que esse mercado está se comportando, se diferenciando. Depois eu analiso os diferenciais mais práticos, menos etéreos, né? Menos princípios, valores, mas os diferenciais práticos do serviço ou da marca do meu cliente. Então, sei lá, um escritório de arquitetura que eles têm a visualização em 360, né? Que é um jeito diferente de você fazer o 3D lá, o render. Isso é um diferencial, não é todo mundo que faz isso. Então, isso é um diferencial prático, sabe? Assim, de entrega. Perfeito. Então, eu analiso isso também. E eu analiso a história, porque não existe narrativa sem história. Então, eu acho que esses três pontos ali, né, que eu analiso para criar essa narrativa e criar esse pitch. E a narrativa, ela é mais longa, mas é dali que deriva o pitch também. Então, ela precisa ser mais palpável nesse sentido. Toda a nossa parte de criação de proposta comercial para a empresa também é baseada nisso. E a quantidade é impressionante, a quantidade de empresas que a gente entra e que não tem isso. Qual que é o seu diferencial? Porque a pergunta que a gente sempre faz é: por que eu tenho que contratar você? Por que eu não contrato outra empresa? É pelo preço, simplesmente? Você quer ser uma commodity, né? Então, e isso é muito poderoso para a gente chegar numa proposta única de valor, para isso ser escancarado na tua apresentação comercial. Para a pessoa olhar aquilo e falar: cara, eu preciso desse produto agora. Sua apresentação ser tão irresistível, da pessoa chegar e falar assim: não, eu quero você, realmente faz sentido. Mesmo às vezes você sendo mais caro. Então, para Kotler, né? Até a comercial tá dentro do marketing, né? O marketing engloba tudo. Porque ele dá muitas diretrizes claras, né, disso. Hoje o pessoal fala: não, o comercial é a parte mais importante. E acho que por isso que tem tanta confusão, né, entre o marketing e o comercial. As coisas se misturam muito. Mas muitas diretrizes de diferencial, dor, necessidade do público, benefício que o seu produto técnico vende. Porque você não vende uma planta baixa, você não vende um projeto de iluminação. O que isso causa a nível emocional, né, dentro do ambiente que você está proporcionando ali na arquitetura, ou enfim, seja qual o que o seu projeto de advocacia aqui, o seu trabalho consultivo está fazendo. Então, é muito mais do que só uma folha, um papel, um projeto. E isso precisa estar muito claro na narrativa, que vai vir em tudo. Para dentro, para fora, para o marketing, para o comercial também. Exatamente. Na minha metodologia, eu coloco isso, até a narrativa, como a parte estratégica do marketing. E aí, por isso que talvez eu acho que faz tanto sentido com o comercial, assim, porque o estratégico, ele não, geralmente, ele permeia outras partes, né? Ele não é uma coisa só daquela área. Mas quando eu vou explicar, né, na minha apresentaçãozinha de vendas que vocês me ensinaram, eu tenho triangulinhos, né, uma pirâmide. No topo é o estratégico, no meio que é o tático. Então, quais são as ações táticas? E aí entra canais de aquisição, que a gente tá falando, né? Qual que é o primeiro canal, etc. E embaixo ali o operacional, que aí é que geralmente a galera vem com essa dor do operacional, né? Tipo, eu preciso de alguém para fazer os meus textos, preciso de alguém para fazer a edição dos meus vídeos. Mas aí quando a gente para conversar, tá, beleza, eu sei que aqui tá a sua dor, tempo. Mas você tem isso aqui? Porque se a gente só resolve a dor aqui de tempo, que inclusive é o que a maioria das agências fazem e eu acho que elas pecam, aí a gente tem um problema, porque você não vai ficar comigo. O que é dor de tempo? Tipo, não tenho tempo não tenho tempo pra fazer edição de vídeo, gravar conteúdo. Então, eu fazer delego pra agência, resolve aí. Resolve aí. Só que por que a agência não faz um bom trabalho? Porque você não tem um resto. Ai, nossa, foi excelente você ter falado isso, cara. Porque eu demorei muito tempo. Eu já errei muito nisso. De delargar pra agência. Falar: cara, tô contratando eles não têm social media? Taca ali pau. Faz aí teu trabalho e resolve isso. E não é assim, cara. Não, e outra, ela até pode fazer o trabalho dela, mas se ela não tá com direcionamento que vem de cima, que vem do estratégico, o negócio não vai sair legal. Exato. Não vai. Isso é marketing estratégico, que eu falo tanto. O que é marketing estratégico? O que é mais estratégico? É você ter uma estratégia, que depois ele passa para tático, então tem camadas. E depois você vem pro operacional. E é complicado, às vezes, eu ter que explicar isso pro meu cliente. Sim. Porque ele vem com essa dor operacional. Aí até eu fazer ele entender que para ele resolver isso aqui e ter resultado, né? Porque a gente quer ROI. Para você ter resultado, você precisa resolver aqui, que você não tem narrativa. É um aumento ali de nível de consciência. Mas interessante você até puxar isso, porque eu já tive algumas agências. Das agências social media e tal, né? Uhum. As últimas duas que eu tive, inclusive a que eu tenho hoje, são só de tráfego. Eu assumi o social media porque eu cansei disso aí. Eu falei: não, eu vou cuidar do estratégico. Mas, assim, algumas que eu deleguei nem buscaram ter esse tipo de conversa comigo, entendeu? Então, assim, eu não posso generalizar,
Mas muito legal esse tipo de trabalho, sabe? Pelo menos, deve ser difícil explicar para o empresário. Falar, cara, peraí, antes de eu sair postando... não, vamos lá, 5 posts, né? Tem muitas propostas são assim, né? A minha, por exemplo, não é. A minha proposta vão ser 5 posts, e um menuzinho ali, fechado, né? É muito mais do que isso. Muito mais. Assim, se você quer gerar resultado... E o pior é que o social media, ele é um resultado de médio e longo prazo. Então, você precisa ter isso muito claro para o cliente, porque senão ele vai estar ali com você 3 meses e ele vai falar assim, não tá dando certo. Primeiro que não é para dar certo em 3 meses, tá? Pelo menos 6. Segundo, que se você não tem estratégia, não vai dar... Porque assim, você tem KPIs, né? Você precisa entender se você está no caminho certo. Perfeito. E aí, para você... E de fato, a maioria das agências não entrega isso. Esse é um diferencial da minha narrativa e da minha entrega. Bem legal, bem legal. Porque tudo depende também... Isso que você falou do KPI, né? Traduzindo para quem tá ouvindo a gente, é o indicador que você quer mirar. Então, por exemplo, o debate que eu tenho muito com os meus sócios é eles falando, cara, vamos melhorar a nossa... A gente chama muito internamente na Ecrateia de vitrine. Vitrine isso é o que está exposto, né? São os contatos que a gente tem com quem vai procurar a gente. E falando, cara, não, acho que a gente tinha que ter uma vitrine melhor. A gente tinha que ter... Isso é um tipo de métrica, um tipo de indicador que eu estou olhando. Então, eu crio toda uma parte estratégica dentro do marketing para atingir isso que pode fazer sentido. Pô, você entra no Instagram, você vê lá que tem 300 mil seguidores, isso gera um impacto de autoridade. Você vê e você fala, eita, a vitrine tá legal. O serviço pode ser horrível, não fala sobre isso. E pode ser, inclusive, que essa pessoa que tem essa página nem venda tanto. Pode ser isso. Eu conheço, tenho um amigo próximo que tem um Instagram de 180 mil pessoas e não vende nada. Eu tive uma cliente, exatamente esse caso, 180 mil, ela me procurou consultoria, porque ela falou assim, eu tenho 180 mil pessoas e eu não sei vender, eu não consegui vender projeto para essa galera. Pois é. Então, é um tipo de métrica, é um indicador, você vai lá no nosso Instagram, pelo menos acho que tem 3 mil seguidores e não é sobre isso. Claro, acho que a gente poderia vender muito mais se eu tivesse 100 mil, com certeza. Estamos buscando esse caminho. Só que é o tipo de indicador que você quer, né? E isso é complexo. E aí, novamente, entra a estratégia do marketing de falar, cara, para qual caminho que eu vou? Então, uma coisa é mais topo de funil. Quando eu fui entender realmente o funil, principalmente o funil de marketing, minha cabeça se abriu. De falar, cara, peraí, existem conteúdos que são topo, existem conteúdos que são no meio, existem conteúdos de baixo funil, que é realmente na parte de conversão mais direta, né? E aí eu queria entender a tua opinião, Sophie, de quem está começando, não testou o marketing. Primeiro que talvez não tenha nenhuma marca definida, muitas vezes não tem audiência e o cara já está entrando na narrativa. A gente já sabe que é assim. O cara não tem tanta grana, não tem tanta experiência. Qual canal? Por onde ele começa? Enfim, vamos supor que ele tem essas coisas organizadas. Ok. Só pra gente... Mas é porque se ele tem essas coisas organizadas, aí eu consigo responder qual o canal. Tá bom. Por isso que é estratégico e depois o tático. O canal é o tático. Canais estratégicos. Quais são os canais de aquisição que eu vou escolher e como que eu priorizo eles? Tá. Então vamos supor que sim, eu tenho uma marca definida, eu tenho um porquê forte, né? E eu já tenho minha audiência razoavelmente definida ali, né? Vamos supor isso, que não é, a maioria não tem nenhum ICP muito claro, né? Que é quem é o meu público, como é que é aquilo de vender para todo mundo, né? Acho que até antes da gente entrar nos canais, isso acho que esse é um ponto muito interessante de a gente comentar, que eu bato cabeça com vários clientes em relação a isso, que eles se cismam que querem vender para todo mundo. Explica um pouquinho sobre isso, na visão do marketing. Até antes, a gente já chega no canal, só porque eu acho que isso é mais importante antes. Sim, sim. No marketing, acho que isso é muito comum, né? A galera fala muito esse jargão de quem vende para todo mundo não vende para ninguém, ou quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Mas o meu método, ele serve para todo mundo, Sophie. Eu tenho um método que ele é capaz de ajudar todo mundo. Para que eu vou fechar? É isso que eu escuto. Eu escuto isso também. E não só escuto isso, como eu era essa pessoa. Eu também já fui essa pessoa. Eu também já fui. A minha agência já foi uma agência generalista, né? E eu tinha exatamente essa mentalidade. Claro, mas assim, a metodologia que eu tenho, ela funciona para outros nichos. Por que eu vou nichar só para arquitetos? Até que eu comecei a entender, primeiro, a facilidade, vou botar assim, de vender enquanto você é segmentado. Porque você vira uma autoridade aos olhos da pessoa. E segundo, porque é muito mais fácil de você fazer essa narrativa se conectar. Porque se eu falo para um público geral, tipo assim, e ele pode até ser um público geral, você não precisa nichar. E eu descobri recentemente a diferença entre nichar e segmentar. Perfeito. Você não precisa ser nichado igual... A Ecrateia é segmentada. Só que a gente não é nichado.
Exato. Só que vocês falam com algumas pessoas que não necessariamente têm a mesma profissão, mas que têm uma dor em comum. Perfeito. Então, a dor, ela é a mesma, o sistema, o modelo de negócio, ele é muito Parecido. parecido. E aí a gente conversa, que é venda consultiva, é um cara técnico, geralmente é mais serviço. E aí a gente cria o processo e a comunicação em cima disso. Aí tu vai pegar, sei lá, um produto, sei lá, extremamente específico ou uma venda de varejo, geralmente, não combina muito tanto com a gente. e eu acho que é por aí. Então, por mais que... Beleza, você consiga... E eu acho que isso vem, inclusive, com você testando mesmo, sabe? Assim, vocês não chegaram nesse CP à toa. Vocês foram pegando pessoas, fazendo consultorias, fazendo assessorias e vendo... Poxa, isso aqui sai muito do nosso escopo. Não, isso aqui já foi mais fluido, já foi mais tranquilo. Até tem... Não gosto, cara. Não gostei desse processo. Eu acho que foi muito chato, sabe? De, tipo, eu não quero. Não quero e beleza. Eu também, a gente pode ter algumas escolhas, né, Sophie? A gente Total. empreende, eu acho que a gente... Total. Uma regalia a gente tem que ter, né? Fala, pô, peraí. É o preço da escolha, mas é esse preço que eu quero pagar, né? Pronto. A liberdade que eu tenho de escolher, concordo plenamente. Mas é isso, muitas vezes a gente vem, né, com essa ideia... O arquiteto tem muito isso, tipo, eu posso fazer... Inclusive, tem muito arquiteto que gosta de fazer o projeto residencial, o projeto comercial. Ele acha legal, apesar de ter um processo bem diferente, né? Porque o residencial, ele é mais longo, mais demorado, são outras coisas que envolvem ali. E o comercial, ele é mais rápido, é mais eficiente, é mais custo-benefício. Então, são premissas diferentes. Dá pra você fazer os dois, dá, mas aí você tem que fazer uma narrativa que englobe todos eles. Então, beleza, não vamos nichar. Não vamos nichar para comercial, nem vamos nichar para residencial. Ok. Mas então, como que é esse perfil de cliente que vai até você? Porque geralmente o arquiteto, ele tem uma estética própria. E mesmo se ele não tem uma estética, isso também é uma narrativa. Mas enfim, vamos supor que ele tem uma estética própria. E ele gosta de fazer aquela estética, ele gosta de colocar aquela estética dele nos projetos que ele faz. Então, uma forma de você segmentar é pela sua estética. Se eu tenho uma estética mais minimalista, eu vou atrair pessoas que gostam daquele minimalismo. Se eu tenho uma estética mais maximalista, eu vou atrair pessoas que têm essa estética maximalista. Isso é uma forma de segmentar. Legal. Não precisa ser nichado, entendeu? Isso que a galera não pega. Não, o escritório, por exemplo, de advocacia que a gente atendeu, a pegada deles é informal. E a busca constante que... Cara, o logo deles, pra vocês terem uma noção, é amarela, com letras pretas, já é amarelo... Ovo. Amarelo ovo. Então, assim, você não imagina um escritório advocacia com amarelo ovo, entendeu? Eles até fizeram uma eco bag linda, amarelaça. Eu uso ela, às vezes, pra pegar compra e tal, é amarelaça. Você fala, cara, isso é um escritório de advocacia. É uma pegada, muitas vezes, sem Paletó. sem terno. Entendeu? E, claro, a galera se veste bem. Não é chinelo, a gente não precisa chutar o balde, né? Mas não é terno. Então, assim, e isso chama atenção, né? Desde vocabulário, é impressionante como essa galera desse escritório, eu consigo entender. Eu converso com o advogado e falo, caraca, entendi tudo que você falou do começo ao fim. Porque eles têm essa pegada muito forte. Eles abraçaram essa comunicação. Foi o crescimento do Nubank, por exemplo. Todo o crescimento do Nubank falou, cara, vamos fazer um banco que tenha um atendimento decente? Vamos, pronto, virou Nubank, cresceu, virou gigante. Só por conta de uma linha de diferenciação que abraçou um atendimento diferente. Isso é muito forte, cara. Perfeito. E isso que você falou, né, da marca, da amarelo, o escritório de advocacia, como que é diferente. Muitas vezes esse entendimento de... O oposto, ele é uma boa narrativa, entendeu? E geralmente é uma boa narrativa. Claro que você precisa continuar passando autoridade, né? Não é... E aí tem um quesinho, né, do posicionamento ali no tom da comunicação, se é mais casual. Por isso que eu falo, comunicação é o que rege tudo, cara, não tem jeito. Mas provavelmente esse escritório, ele te atraiu exatamente porque você se identifica com essa informalidade. Você não se identifica com os jargões, com um negócio muito polido. E ele não vai falar com a pessoa que se identifica com o terno e com o requinte, entendeu? Perfeito. E é isso. Isso é não falar com todo mundo. Então, você pode ter toda aquela gama de serviços, né, da advocacia ou do escritório de arquitetura, que seja, do dentista, mas será que a gente não consegue segmentar, então, pela marca, pelo que você defende, pelos seus valores? Porque isso é um valor. Essa informalidade, ela é um valor. Sim. O que eu acho que as pessoas não entendem é que elas não são neutras. Então, ela acha que, cara, não, eu vou ficar
Ah, não, se eu fico amarelo, ovo e falo de forma informal, de fato eu vou espantar a galera que quer formalidade. Beleza, mas se você for formal, você vai espalhar quem tá informal. Aí eu vou ficar meio termo. Aí tu não vai ser ninguém. Porque tu não marca um, não marca outro, aí você vira uma coisa morna. Eu acho que o morno não atrai. Ou você é frio, ou você ferve. E aí você chama a atenção. Ou você é o informal, ou não é. Então, esse meio do T... Ai, eu passei tanto tempo sofrendo com isso, cara. Que a gente queria justamente esse meio termo. E esse meio termo a gente queria pra abraçar o máximo possível. Mas é justamente aí. Você vira um Zé Ninguém. Você vira um peixe pequeno num mar gigantesco. Exato. Eu prefiro, muitas vezes, você virar o maior peixe de uma lagoa menor. Exato. Aí o nichar, o segmentar, vai nessa ideia. E isso que você falou é uma coisa, até um jargão do marketing, né? Que é comunicação. Eu venho desse mercado de lançamento. Então, dentro dos players de lançamento, se ouve muito isso. Que você não pode ter um expert, né? Um especialista, que é a pessoa que produz o conteúdo, em cima do muro. Ele precisa ter ou uma comunicação fria ou uma comunicação quente. Exatamente esses os termos que eles usam, inclusive. E, de fato, é engraçado porque depois que você começa a ter noção, assim, de estudar o mercado, você começa a entender as pessoas e se a comunicação delas é mais quente ou mais fria. Legal. É super interessante, super. A minha comunicação, por exemplo, ela é mais fria. Ela não é quente. E tá tudo bem. Eu não vou falar com uma galera que tem uma comunicação uber quente, explosiva e pá. Não. Vou ficar aqui na minha, no meu tempo, no meu ritmo. E tá tudo bem. A minha é mais fria? Não, a sua é mais quente. Interessante. Legal. Você tem que produzir mais conteúdo, né? Pra eu poder te dar um aval. Tá indo. Estamos aqui. Mas eu jogaria que a sua comunicação ela é mais quente. Legal. Até pelas palestras que eu já vi você dando e tudo mais. Interessante. E uma outra coisa também nisso que a gente tá falando, né? De posicionamento. Não existe o posicionamento em cima do muro. Inclusive, na minha metodologia, tem uma hora que a gente conversa com o cliente. E aí, é basicamente um quadro, assim, né? Que você tem que posicionar a sua marca. E aí, é de 1 a 6... Então, sendo mais para um lado, por exemplo, casual e formal, vamos supor. Então, casual tá aqui, formal tá aqui, e a gente tem 1 e 6. Não existe meio termo. Ah, que legal. Você precisa pender para um dos lados. Você pode ser um formal com um pouquinho mais de casualidade, que você estaria ali num 4. Ou você pode ser casual com um pouquinho de formalidade, que você estaria num 3. Mas você precisa escolher um lado. Porque não existe posicionamento meio termo. Que massa. Legal. Aí você vai ajustando vários parâmetros diferentes. Exato. Pô, que massa. Isso é necessário pra gente poder comunicar certo a marca, entendeu? Legal. Então, dito tudo isso, tem um público, tá? Seja ele segmentado ou seja ele nichado. Você não precisa virar específico para igual a Craté. Eu não sou uma empresa de arquitetura, eu não sou uma empresa de advocacia. Mas eu tô falando de pessoas que têm um modelo parecido. Já a Sophie resolveu nichar mesmo, né? E aí que eu descobri que não. Porque se eu fosse nichada, eu seria tipo, só para arquitetos. E não é essa a proposta da Veras. A proposta da Veras é falar com negócios urbanos. Então, com pessoas que mexem com a cidade de alguma forma. Legal. Pode ser o arquiteto, pode ser o engenheiro, pode ser o incorporador. Perfeito. Entendeu? Não, mas tem um segmento muito bem... Um nicho, segmento. É mais um segmento do que um... É mais um segmento do que um nicho. Do que um nicho. Perfeito. Se fosse para definir nicho, seria construção civil e imobiliário, mercado imobiliário. Legal. Mas não é, porque, por exemplo, corretores foge um pouco. Eu até consigo atender, mas foge um pouco da alçada. É mais incorporador, entendeu? Legal. Então, é mais uma segmentação do que um nicho. Ali. Legal. Hoje já tem gente falando de ultra nicho, de você chegar a isso cada vez mais específico ainda, né? Pra você realmente ser o peixe grande ali da poça. Mas qualquer coisa que caia, você é o grande especialista daquilo, né? Vamos voltar para canal de aquisição. Então, eu tenho marca, defini meu ICP, defini meu público. Eu atendo uma pessoa específica, um público, um nicho, um segmento. Tenho agora uma narrativa que a gente precisa colocar aí dos canais. Tá. Preciso começar, é o Instagram, é o Google, é o outdoor. Por que a gente primeiro faz essa parte estratégica e por que eu preciso saber o ICP? Exatamente para responder a pergunta dos canais. Porque cada rede social, você tem um comportamento de consumo mesmo, diferente. E de público. Então, por exemplo, no YouTube a gente tem uma maioria de homens acima de 30 anos consumindo o YouTube.
Já no Instagram, a gente tem uma maioria de mulheres, acima de 25. É real, 20. Não sabia disso, não. Não sabia, não? Caraca. Isso é tipo público, são dados que todo ano... E bateu certinho, porque eu consumo mais YouTube do que Instagram. E eu sou homem acima de 30. Eu consumo mais Instagram. Muito massa, top. Estatística do batendo aí. É estatística, né? Então, como que eu escolho o meu canal de aquisição principal? Você olha para o seu ICP, você vê, o meu ICP, ele é um homem acima de 30 anos, empresário, ele gosta de animes, ele entende de, sei lá, psicologia. Onde que ele vai... Qual a maior probabilidade dele estar? Eu chutaria YouTube, Twitter. O Threads é muito recente, a gente ainda tá vendo, né? Como é que... Nossa, tinha até esquecido. Porque eu não consumo Twitter nem Threads, então é umas mídias mais... Cara, Threads é muito legal, eu tô viciada em Threads, mas enfim. Mas, basicamente seria isso. Aí você pode ir pra outros canais, inclusive, tipo Reddit. Tipo... Pinterest. Tem o Pinterest, pra arquitetura faz muito sentido estar no Pinterest, mas o Pinterest é majoritariamente feminino também. Entendeu? Então, como que eu respondo essa pergunta? Olhando para o meu ICP, entendendo quais são os canais onde ele pode estar, e aí você toma uma decisão de por onde começar. Essa decisão de por onde começar, muitas vezes, vai passar não só por essa análise de ICP, mas também da sua capacidade produtiva. Então, por exemplo, produzir para o Instagram, para o YouTube, é mais difícil. Você precisa de mais aparatos, né? Você precisa de uma câmera, você precisa de um roteiro bem executado. Um vídeo de 10 minutos é muito mais difícil de gravar do que um Reels, por exemplo. Mas você pode usar os Shorts do YouTube e começar por ele. Então, sim, Shorts é um canal, YouTube Vídeo é outro canal. Sim. Stories no Instagram é um canal, Feed é outro canal. Sim. Reels é outro canal. Se bem que o Reels dá pra gente juntar ali no Feed, mas Stories e Feed é diferente. Não é a mesma lógica que você usa ali. Então, é assim que você escolhe qual que é o canal de aquisição. E eu preciso estar em tudo? Estar em tudo? Porque hoje eu escuto muita gente falando de, cara, hoje não é muito isso, hoje o negócio é transmídia, e você meio que tem que estar em tudo, você tem que estar cercando a pessoa por todo lado. Eu concordo com essa visão de que se você conseguir, esteja em tudo. Porque, de fato, a jornada do cliente, né, no marketing, ela não está mais tão linear. Ela é bem louca e tá cada vez mais louca, assim. Então, sim, o ideal é você ter cada vez mais pontos de contato com o seu potencial lead, inclusive com o seu cliente também. Mas não é viável para uma empresa que está começando e muitas vezes para um técnico que a gente está conversando aqui. Um arquiteto, um dentista, um advogado. Ele não tem um orçamento de marketing, muitas vezes não. 20 mil reais de marketing para gastar. Nem o tempo, né? Para ficar fazendo tudo isso também. Grande parte disso você consegue até terceirizar. Mas custa. Entendi. Se você fazer bem. Vale eu reaproveitar conteúdo? Você acha isso? Eu faço um Reels, exclusivamente pensando no Instagram, e eu pego esse Reels e simplesmente replico ele para um TikTok ou para um Shorts. E é o mesmo formato, exatamente o mesmo vídeo. Exatamente o mesmo vídeo. Depende. Por quê? Em termos estratégicos, não. Em termos estratégicos, o ideal é que você, pelo menos, se você usar o mesmo conteúdo, você adapte ele em cada canal que você está usando. Então, por exemplo, agora o LinkedIn até tá com vídeos, né? Não sei se você viu, tem um feed lá de vídeos agora. Mas antes não tinha. Então, era melhor a gente pegar o roteiro do vídeo e transcrever ele para um artigo. E postar como artigo. Ou postar como post, que seja. Uma foto. Então, a gente adapta ao canal. Em Twitter, a mesma coisa. Não era tão bom, até hoje não é tão bom colocar o vídeo lá solto. Mas a Threads, né, que até virou Threads, né, mas enfim, o fio do Twitter, ele funciona muito bem. É um formato que funciona, que é você pegar como se fossem partes, né, do texto, resumir, e aí você vai colocando um depois do outro. Aí vira um fio de leitura. Você não consome, né? Mas não assim. Sabia. Eu não consumo o Twitter, mas... O fio do Twitter é isso. Então, a gente faz essa ideia de replicar conteúdo, porque replicar conteúdo e reaproveitar conteúdo são coisas diferentes. Replicar conteúdo é isso. Você tá pegando um conteúdo e postando maior quantidade de canais de aquisição que você pode. Beleza. Tem validade você fazer isso. É válido você fazer isso. Se você consegue dar um passo a mais, adapte para cada um dos canais. Se você consegue dar outro passo ainda... Aí a gente consegue fazer
não só a replicagem, mas o reaproveitamento desse conteúdo. O que é isso? Vamos supor que a gente está analisando ali as métricas, né? E ser estratégico no marketing é analisar métricas depois de postado. Não é tipo, postou, acabou. Não. Existe uma fase pós-postagem que você tem que analisar se aquele objetivo que você colocou naquele post, ele foi cumprido. Que é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Que você falou, por que você fez essa cópia desse jeito? Uhum. Aí, cara, meu objetivo aqui não era alcance, meu objetivo aqui era engajamento. Então, eu não vou olhar visualizações naquele meu vídeo. Eu vou olhar quantas pessoas responderam, quantas pessoas mandaram para outras pessoas, quantas curtidas tiveram. E vou ver ali dentro das minhas métricas se deu bom ou se deu ruim. Isso é uma análise de métricas. KPIs, né? Baseada no objetivo que você tinha, né? É. Porque se você não tem se você não sabe exatamente o que você está avaliando, você não está avaliando, entendeu? Perfeito. E aí, a gente, analisando, né, a repostagem é isso. A gente pega os conteúdos que melhor performaram, a gente entende o que deu certo naquele conteúdo e a gente faz ele de outro jeito, mas com a mesma premissa. Entendi. Entendeu? Isso é muito válido. Isso aí, tipo, é o suprassumo da produção de conteúdo é você chegar nesse nível. Qual o caminho que eu tô seguindo? Eu até queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Concordo com tudo que você falou. Faz muito sentido a nível... não só teórico, a nível de como comportamento humano. Pô, se eu sei que o meu público, ele consome essa mídia, ele anda por esse lugar, eu tenho que estar lá. É isso. Só que aí eu, que comecei a produção de conteúdo, enfim, o que eu percebi? Alguns lugares que o meu público tá, eu não consigo manter uma produção de conteúdo porque eu não gosto. Não consigo, né? Eu não consigo ter consistência, até porque, assim, eu sou empresário também, eu não vivo pro Instagram, né? Então, assim, qual foi a minha sacada? E eu falei, antes, é importante eu estar onde ele está. Então, assim, eu preciso atingir alguma coisa. Não adianta nada, sei lá, existe um Medium, que é uma plataforma de textos, né? Pô, eu me amarro em escrever. Pô, mas aí fica um pouco complicado. Então, eu analisei alguns canais, pelo menos, que o meu público tá. E eu falei, tá, como que eu posso estar nesses canais, mas fazendo uma produção de conteúdo que eu goste mais, que pelo menos eu consiga me manter dentro dela, com consistência. Porque pra mim o jogo da consistência ele é muito bom. Eu acho que no longo prazo, se a gente mantém, dá bom. Por mais que, talvez se eu fosse mais estratégico, se eu criasse um Reels e tudo mais, eu conseguisse chegar mais rápido, mas eu não consigo me manter ativo. Então, minha estratégia foi, eu vou pro podcast. Podcast eu sei que demora um pouco mais, é um conteúdo mais denso via YouTube, mas eu posso trabalhar corte. Então, eu, pelo menos, gosto de um conteúdo mais denso, que eu prefiro para... Não é nem 10 minutos que você comentou, é 1 hora. Mas daqui eu aproveito, por exemplo, o conteúdo para jogar nas outras mídias, apesar de não ser aquilo nativo. Mas para mim, é uma coisa muito mais natural, melhor do que eu sentar na frente da câmera, ficar gravando para um Reels que... isso é algo que me mata, por exemplo. Tem que fazer? Tem que fazer. Se tiver que fazer, eu faço, não tem problema. Mas em nível de consistência e produção ali de social media mesmo, eu prefiro um outro modelo que me mantenha consistente e não tá tão desconectado do meu... Na verdade, não tá nada desconectado. Meu público consome YouTube. Meu público consome Instagram. O que você acha disso? Qual que é a tua opinião? Enfim, para mim tem dado certo a nível de produção. Estou me mantendo ativo. A cada 15 dias a gente está postando. A gente está se mantendo ativo, estamos aumentando as métricas, está aumentando o compartilhamento, está aumentando o número de seguidores, o funil está vindo, a página está ganhando acesso, está gerando esse movimento todo. E tá rodando, tá dando certo. Só que é pouco tempo ainda para eu saber. Mas eu queria ouvir a opinião de uma especialista. A gente tá aqui, eu ganho uma consultoria de graça também, né? Com certeza, então, sempre, meu querido. Inclusive, acho que esse ponto que você levantou, ele é fundamental. Porque, beleza, a gente fala muito de estratégia, de métricas, né? E, enfim, essa coisa mais racional, que eu gosto muito e sou muito assim no meu dia a dia. Mas não é só isso. A gente precisa da consistência, que é fundamental. Não adianta você querer começar a fazer marketing, você parar no meio. Tipo, faz 1 mês, para, 2, aí volta mais 2, aí para 1, aí volta. Isso não funciona. Toda vez que você para e recomeça, você tá começando do zero. Entendeu? Você perdeu, acabou. E aí, então a gente tem que achar um meio termo entre
de novo, isso a gente volta pra marca, se você for parar pra ver. Porque Perfeito. como que você gosta de fazer a coisa, né? Que não pode ser uma coisa só pensada no externo. Você também tem que ter ali um pouco, né, um quezinho de tipo, tá, mas o que vai funcionar pra mim? Qual que é o meio termo que funciona pra mim e que funciona pra minha audiência? Eu acho que essa é a resposta ideal. Por isso que eu não acredito que marketing é uma coisa tabelada, cartesiana, preto no branco. Marketing é uma coisa quase que humana. Eu acho que, na verdade, o marketing ela é a interseção do cartesiano, do racional com o intuitivo. Oh, que legal. Isso dá um modelinho legal no teu método ali, colocar. Legal. Sim. A gente colocar isso na tua palestra. Verdade, vamos colocar isso na palestra. Legal, gostei. Mas pra mim é muito isso. O marketing é a interseção dessas duas coisas. Eu acho que, inclusive, por isso que eu me identifiquei tanto com essa área. Que massa, cara. Porque eu sinto que eu sou a interseção dessas duas coisas. Eu tenho um lado intuitivo forte, mas eu também tenho um lado racional muito forte. É o científico e o artista, né? O cientista com artista ao mesmo tempo. Creator ali. e sábio. Que legal. Altas sacadas aqui. Adorei. Que massa. Real, gostei. Então, não é cartesiano, entende? Por isso que, quando você me fala assim, o que você acha dessa minha estratégia? Você está sabendo que ela é uma estratégia de longo prazo. Você está disposto a pagar o preço da consistência. Mete bola. Porque é isso, é prós e contras. E tá dando certo. E tá dando certo, né? Você tá conseguindo consistência, tá conseguindo aumentar teus views, tuas métricas, teus KPIs. Sim. Então tá dando certo, continua. Bacana. Juros compostos, entendeu? Eu nunca consegui uma consistência tão grande quanto agora. No formato que eu prefiro, do jeito que eu quero. Desde janeiro, por exemplo, a gente tá... Claro, em janeiro a gente não postou, a gente criou gordura, né? Pra poder postar depois e tal, pra não... Se der alguma treta, eu tenho pra manter consistência. Então, não foi um mês de muita produção, foi um mês de criação de muita coisa, pra em fevereiro a gente começar. Então, desde fevereiro até aqui, é um período pequeno ainda. Mas nem isso eu conseguia. Passava, sei lá, 2 semanas já não dava. Então, quando eu estendi, eu falei, cara, é um jogo de longo prazo. E esse jogo de longo prazo eu tenho que manter ativo. Então, cara, se for uma coisa muito... Toda semana for uma coisa que vai penar demais, pô, tem como. Não dá. O marketing, ele é mais maratona do que... Demais. Entendeu? E é isso, você tem que achar o formato de conteúdo, de produção de conteúdo que funciona pra ti e, obviamente, pra tua audiência. Perfeito. E por isso, é isso. É por isso que não tem uma resposta certa. E uma outra dúvida. Na produção de conteúdo, seja ela qual for, seja ele no Reels, seja nos Stories, seja em... Eu acho que eu sei qual vai ser a sua resposta, mas eu quero, mesmo assim quero saber. Enfim, estética. O que eu tenho ouvido falar? Na verdade, isso é um grande debate, na real. Tem gente que fala que tem que ter uma estética... câmera de qualidade, vídeo altíssima qualidade, altíssima definição. E eu tô vendo gente defendendo que, cara, tem que ser uma parada meio caseira, que inclusive isso humaniza, deixa mais gente como a gente, de pegar o telefone e colocar aqui, meio que sem muita coisa, e que isso viraliza mais. Isso, sei lá, não sei se viraliza, mas é algo que chama talvez mais atenção. E aí, um comentário, que foi muito interessante. A gente fez um evento, sei lá, evento digital, acho que foi umas 3 semanas atrás. Eu fiz 4 criativos para poder divulgar esse evento. Foi literalmente com esse celular e foi minha SDR, foi minha pré-vendedora que não sabe nada de marketing, a gente queria fazer um teste. A gente fez lá no Softal, onde a gente trabalha, lugar bonitaço. Só que ela não é especialista maior em gravar e tá tudo certo. Eu dei algumas orientações para ela. Eu também não sou, mas eu quis fazer um teste com o celular, uma parada num lugar bonito, com uma câmera razoavelmente de qualidade, ok. Só que vamos ver o que dá. O que aconteceu? Lá tava com muito sol, tava estourado. E aí eu falei para ela, você aperta no meio, você desce o ISO, que é a quantidade de luz que entra, você consegue diminuir isso. Só que alguns vídeos, mesmo assim, cara, ficou estouradaço. A luz ficou estourada. Tô testando muita coisa. O que aconteceu? Esses criativos converteram. Mesmo assim. E aí, assim que eu comecei a botar pra rodar, não sei se chegou pra você, 2 pessoas que são videomakers vieram correndo falar comigo, falando, Bitter, vocês não podem ter essa qualidade de vídeo. Cuidado, pelo amor de Deus e tal. Aí eu falei, cara, interessante o que aconteceu. Porque chamou a atenção. Então, na minha cabeça, dentro de um feed que você tá passando, e tá todo mundo, tudo profissional, tudo bonito, aí chega um negócio estourado ali, chama atenção, converteu. Aí o meu ponto é, será que se tivesse melhor,
teria convertido mais? Ou será que não? Porque o argumento desses videomakers que trabalham com uma coisa muito linda foi, pô, que bom que deu certo. Eu falei pra eles, mas deu certo. Falou, pô, mas teria dado melhor ainda se tivesse bonito. Eu falei, será? Enfim, queria entender. Joguei a bucha aí pra você, eu queria entender você. O que você acha? Depende do público. Eu sabia que você falou isso. Mas... Não, e eu tenho um case, assim, super próximo. E da marca também, né? Narrativa, acaba entrando nisso, né? Depende... É isso. Porque, assim, se uma das suas premissas, vamos supor, é transparência, poxa, por que você vai fazer um vídeo todo arrumadinho, todo emperequitadinho e não vai mostrar a parte ruim da coisa? Não faz sentido. Eu, inclusive, faço isso na minha produção de conteúdo. Eu tenho a sinceridade, né? Como um dos princípios. Isso não sei se você percebe, mas, ao mesmo tempo, eu sei que meu público valoriza estética. Eu sei disso, desse comportamento dele, porque são arquitetos, são pessoas que mexem com isso diariamente. Então, eu não posso ter os vídeos de cabelo molhado todo dia, só isso no meu feed. Mas eu faço quase com uma antítese de um conteúdo e outro. Eu fiz isso ontem. Eu gravei uma sequência de vídeos falando sobre o evento que eu tinha ido lá, né, na Moai e tal, de cabelo molhado, cabelo secando, moletom, o NB, sem maquiagem, só com um filtrozinho ali. A minha continuidade ali, né, porque eu observo todas as métricas, tava, tipo assim, igualzinho, sei lá, eu perdi 5, 6 pessoas até o final da retenção dos stories. Só que na mesma oportunidade, meu último post, depois dessa sequência meio mal arrumada, eu coloquei as fotos do evento tiradas por profissionais. Ah, que legal. Então, eu tava bonitona, entendeu? Maquiada no evento, empresária de sucesso. Mas isso é estratégico. Por quê? Porque eu não quero perder minha autenticidade, então eu quero fazer os meus conteúdos de moletom. Porque eu não quero que a pessoa, ela só... sei lá, olhe pra mim e fala, essa menina é só uma garota bonitinha. Não, eu quero que ela entenda que a minha cabeça é o que funciona. E a minha cabeça no negócio dela é o que vai dar o diferencial. Não é só porque eu tenho apelo estético. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que meu público, ele valoriza a estética. Então, eu não posso ser essa pessoa não estética o tempo inteiro, porque ele não vai me ver como uma figura de autoridade, entendeu? Entendi. Bem legal, gostei. E, de fato, me chamou a atenção, só que eu não tinha racionalizado em cima disso. Porque eu vi o caminho todo. Bem legal, gostei. E aí, isso é ser estratégico. Interessante. São essas tomadas de decisões que a gente, quando tá muito claro pra gente onde a gente quer chegar, quem a gente é, né, e com quem a gente tá falando, elas ficam mais fáceis de ser tomadas. Então, tem que ver. Beleza, converteu. Essa galera que converteu era tipo, dentro do ICP. Sim. Eu seguiria. Se deu resultado, faz teste. Não existe verdade. Faz teste. Testa com um vídeo bonito. E que assim, testa a mesma copy. Mesma copy com vídeo bonito. Eu gravei ontem. A mesma copy, uma estética melhor, com qualidade. Foi lá em casa, um ambiente controlado. Eu controlei a luz, a ring light, luz direcional em cima, que eu tenho lá em casa. Tipo, eu tenho um equipamento básico, mas eu tenho nível de qualidade top. A mesma copy. Vai rodar, vou começar pra rodar, vai subir campanha. Já acho que já tá rodando. Perfeito. E aí vamos testar. E aí depois você pode até testar o AB, assim, tipo... Mesmo orçamento, bota os dois e vê o que performa melhor. Legal. Porque é isso, cara, é teste. Marketing é teste. Ainda mais quando você tá falando de anúncio e tudo mais. E aí o case que eu falei, né, que tá próximo de mim. E eu tenho 2 cases que mostram o oposto. Tem um case daquela arquiteta que eu conversei, que eu te falei, que ela tinha 180 mil seguidores, mas ela não conseguia converter em projetos. Ah, sim. E aí, o que a gente mudou na comunicação dela? A gente trouxe um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de estética. Porque ela quer vender projeto de arquitetura. Se eu tô contratando um escritório de arquitetura... O feed tem que ser bonito. O vídeo tem que ser bonito. A arquiteta tem que estar apresentada. Não tem como, né? Isso importa. Então, a gente alterou isso. A gente deixou tudo mais dentro, obviamente, ainda da personalidade dela, porque ela é uma pessoa muito, assim, de boa. Uhum. Mas com uma estética que o mercado pede. E na contrapartida, a gente tem meu noivo. Que ele bateu 100 mil seguidores ano passado, eu acho. Cresceu o perfil do zero. Sei lá, se ele tinha 2 mil seguidores, era muito. Bateu 100 mil e os vídeos dele são uma qualidade horrorosa. É um microfone desse aqui, a luz, que não tem luz frontal, não tem luz nada, é uma coisa meio pixelada, uma coisa meio rato de hacker, assim. Ele fala, né, para esse público mais técnico de devs, de desenvolvedor de software.
E aí, o que mais a galera xingava ele nos comentários era... Putz, mas como assim você trabalha em uma empresa fora e você tem essa câmera? Que ele gravava tipo, com a webcam, assim, entendeu? Só que foi isso que chamou a atenção dos vídeos. Legal. Essa foi a estética. E aí, quando ele tentou melhorar a estética dos vídeos, Caiu. Por quê? Ficou a assinatura dele. Legal. Como é que é? Eu lembro que ele tem uma descrição bem escrachada, né? De tipo, pô, que se dane. Ele não sou influencer, sinto dor de cabeça e não flow dos seus stories. É isso. Então, é muito marcado, né? Muito frio ou muito quente, né? Enfim. Não, ele é quente total. E ele usa o arquétipo do fora da lei. Por sim, isso. rebeldão. Rebeldão. Então faz muito sentido dentro Legal. dessa característica. Pensa. Fica tudo conversando, né? Tudo conversa. Tudo muito conversa. Então, ele é escrachadão, conversa. Não sou influencer, tem 100 mil seguidores. Você vê uma pessoa 100 mil seguidores, não sou influencer? Como assim? Né? Causa um bug. Toda a estética meio zoada também. Super conversa, porque geralmente a galera vende o desenvolvedor de software como uma pessoa bem-sucedida, né? Que ganha dinheiro, que sobe na vida, porque são bons salários que são pagos hoje no mercado. E aí ele subverte isso tudo. E é exatamente isso que o arquétipo do rebelde faz. Subversão. Subversão. Perfeito. Massa. Sophie, já deu o nosso tempo. A gente tem que encerrar. E assim, acho que um comentário final que você fala não só para o arquiteto, não só para o engenheiro, mas para como a gente está falando aqui, né? Essa pessoa que é do operacional. Uma pessoa mais técnica, ela tá tão envolvida, mas ela tá percebendo que ela precisa fazer a empresa dela crescer. E aí tem uma frase que eu gosto muito de um cara, né? Que é o... Cara, se você tá fazendo sua empresa funcionar, quem tá fazendo sua empresa crescer? Então, ela tá percebendo que, cara, eu preciso delegar algumas coisas no funcionamento da minha empresa e eu preciso olhar para o crescimento dela. Preciso olhar para o meu comercial, preciso olhar para o meu marketing. Uma dica final que você quer dar para essa pessoa, uma sacada, que fuja até um pouco do que a gente falou aqui, ou se tiver algum tema que a gente falou, talvez você falar isso de um jeito diferente, mas que recado você queria falar para essas pessoas? Falar, cara, para com isso, olha para cá, não sei. Eu acho que, assim, para essa pessoa que ela não tá começando, né? Ela já tem não tá começando. Uma ou duas pessoas ali, acho que para ajudar ela. Eu acho que, pelo menos o que eu observo muito dos meus clientes, é essa virada de chave para entender que você é uma empresa, né? Que o que você faz enquanto técnico precisa de uma gestão, precisa de um planejamento, precisa de crescimento. Então, do que eu percebo muito que os clientes passam para mim, depois que a gente faz processo, né, de consultoria e tudo mais, é isso. Comece a se olhar como uma empresa. E uma empresa, ela tem várias áreas. E aí você tem que começar a entender quais são as áreas onde são importantes você tá e quais são as áreas onde você pode delegar. Eu começaria daí. E aí, muitas vezes, né, as áreas importantes de se estar são vendas e marketing. Já deixando já deixando deixa aí. Mas eu olharia para isso, assim. Estrutura uma delegação da parte operacional, porque se você quer fazer sua empresa crescer, não adianta, você não vai poder ficar no operacional. Então, entende o que você consegue delegar e começa a olhar para essas outras áreas. Começa a estudar, começa a consumir, escolha os teus mentores. Eu acho que isso é uma coisa importante. Escolha mentores que você se identifica, porque, de fato, é aquilo que a gente estava conversando. Informação tem aos montes. Inclusive, a informação, ela tá aí meio que de graça no YouTube. Mas, muitas vezes, você ter alguém para te guiar nesse caminho, te ensinar aquela prática que o vídeo do YouTube não ensina, é um diferencial. Eu acho que essa é a minha... Eu fecho esse nosso podcast com isso. Muito bom, gostei demais. Tá, eu reforço esse ponto pro pessoal de falar, cara, você que é técnico, você tem que sair desse técnico, entendeu? Não tem como. Ou você tem um sócio, alguém dedicada para olhar vendas e marketing. Assim, se não for você, tem que ter alguém. Tem que ter. Ah, mas eu consigo ficar... Eu giro 2 pratinhos. Não tem como, cara. O operacional ele sempre vai te puxar, sempre vai ter bucha, sempre vai ter cliente que vai estar reclamando de alguma coisa, ou você vai ter que ver, mas é só... Não dá, cara, não dá. Essa área, ela pede uma dedicação exclusiva, né? Você pega um bilionário aí das vendas, o Flávio Augusto, por exemplo, até hoje ele toca o comercial. Não toca, né? Ele tem times, mas ele olha ativamente o comercial das empresas dele, porque é isso, entendeu? Você tem que estar olhando para isso, tem que estar envolvendo em marketing, aquisição, entendendo funil, entendendo essas métricas. Então,
esse é o jogo, entendeu? Claro, a gente está falando de uma expansão, um próximo nível, né? Agora, quero manter nas minhas indicações do meu relacionamento, quero ficar aqui e ter essa vida, até às vezes uma vida mais tranquila, ok também. Isso também tem umas crenças aí, né? Eu acho que você crescendo e tal, acho que é um trabalho no início, mas depois que você tem uma estrutura, também você pode entrar num momento um pouco mais de tranquilidade. Então, acho que são escolhas que a gente faz e o que a gente quer. Acho que não tem um gabarito. Concordo. Né? Mas é excelente ponto que você trouxe. Eu queria só reforçar ele, porque realmente é bem importante. Sophie, muito obrigado. E para a gente poder realmente encerrar, onde as pessoas te acham, site, enfim, você falou tanto dos seus stories, galera com o cabelo molhado, mas ao mesmo tempo bonitona no outro lado. Enfim, onde as pessoas encontram você? Perfeito, meu querido. Bom, vocês me encontram no Instagram, eu produzo conteúdo, né, no meu perfil pessoal. Porque nunca é pessoal, uma coisa e outra, elas são muito relacionadas, que é Sofia com F Veras, __. E se vocês quiserem saber alguma coisa sobre a empresa, aí vocês podem ir pro site ou pro Instagram, é o mesmo @ né? É veras.marketing, Veras com S. Então, e sim, é .marketing, não é .com. Veras.marketing, perfeito. Sophie, muito obrigado. Eu acho que esse podcast foi bem melhor que o outro, foi sensacional. Adorei, obrigado por disponibilizar seu tempo, tá aqui, que eu sei que, enfim, a vida é corrida. Queria agradecer muito. Obrigado mesmo, tá bom? Eu que te agradeço, foi ótimo o nosso papo, adorei. Valeu. E você que tá ouvindo a gente, tá vendo? Cara, ativa as notificações, fica ligado, porque a cada 15 dias a gente tá postando, eu estou mantendo a consistência, tá? Então, cada 15 dias a gente tem vídeo novo saindo aqui para assuntos que realmente são desenvolvidos para você conseguir vender melhor, para poder vender muito mais. Desde marketing, desde vendas, até de planejamento estratégico e outros assuntos com outros empresários, outros mentores incríveis que estão vindo por aqui também, beleza? Obrigado e vamos até o próximo.